Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de domingo, dia 8 de janeiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão que é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, vocês sempre me perguntam qual aplicativo que eu uso para tomar minhas decisões, acompanhar as novidades do mundo da bola, e a resposta é muito simples: OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que temos no momento. E sabe o que é melhor, galera? É tudo de graça. E por aí também você consegue verificar se o teu time contratou aquele craque ou aquele pé de rato. Tem time que tá dando uma vacilada aí, né, galera? E além disso, você tem jogos em alta definição, na palma da sua mão, pega as escalações oficiais, estatísticas, placar em tempo real, tudo isso na OneFootball. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, não marca bobeira, OneFootball. Bora lá, time, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Na Austrália, 1 da manhã, tem aqui jogo do MacArthur contra Newcastle Jets. Time, temporada passada a Austrália foi boa pra caramba em mercado de gols. Nessa temporada vem oscilando um pouquinho. Partidas, rodadas mais over e algumas mais under, tá legal? Eu ainda acredito para mercado de gols na Austrália. Se de repente começar a ficar uma tendência muito under com poucos gols, a gente para de indicar e para de operar e de repente espera voltar para a tendência, tá legal? Mas essa partida aqui eu acredito pelo menos em 2 golzinhos. Então mais de 1,5 gol com odd de 1,23, acho sim que pode ser uma boa escolha e trago ainda mais uma informação para vocês. A chance de sair um gol no HT é de 80%. Então o over meio gol HT também pode ser uma boa escolha, odd sempre a partir de 1,50. Tá legal? Bora lá, time, dando continuidade, agora chegando na Bélgica, às 14h30 eu tenho aqui jogo do Anderlecht contra o Royal Union. Tabela de classificação, o Royal Union, que é o visitante, tem 39 pontos na segunda posição, Anderlecht 11ª colocação com 23. Porém aqui, eu não quero buscar vitória para qualquer um dos lados, pelo menos em pré-live. Talvez no ao vivo, tendo aí uma oportunidade, a gente executa, né? Eu quero buscar aqui primeiro mercado de gols com vocês. O campeonato belga é um campeonato que sai em gols, tá legal? E essas duas equipes são equipes que geralmente fazem muitos gols, né? Se a gente pega aqui o Anderlecht em casa, a gente tem placares bem movimentados e o Royal Union como visitante, a mesma coisa. E o histórico só comprova isso que eu estou dizendo para vocês. Nos últimos 3 jogos na casa do Anderlecht, olha isso, 2-0, 3-1, 3-0, sempre acima de 1,5 gol, tá legal? Então, a primeira alternativa que eu vejo com vocês é buscar aqui pelo menos mais de 1,5 gol, odd de 1,29. Essa odd é interessante para colocar numa duplinha, pode ser um bom caminho. E vamos falar um pouquinho de mercado de cantos, que eu também acho que pode ser um bom cenário para esse jogo, tá bom? Se a gente falar aqui da expectativa de cantos na partida, a gente tem 95% de chance de ver pelo menos 7 cantos, né? Que é acima de 6,5, ou seja, over 6,5, a gente precisa de 7 cantos, 95%. Mais de 7,5, que seria o 8º canto, 90%. Por que eu estou falando isso? E de repente quem quer montar um bilhete, compor um bilhete com gols, escanteios, cartão, pode ser uma informação importante, tá legal? E aí a odd sobe. Uma outra informação que é bem bacana, percebam aqui comigo que o time da casa ele tem uma probabilidade muito alta de cantos no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. O que eu quero dizer com isso? Imagina aqui um cenário que o jogo está 0-0, o jogo está em alta pressão, os dois times atacando, chutando a gol, chegando na área adversária. Então a gente pode explorar ali no final do primeiro tempo, por exemplo, 35, 36 minutos, canto asiático, canto limite. A probabilidade é muito alta. E a mesma lógica fica para o segundo tempo. Principalmente se algum time estiver precisando de alguma coisa ali no finalzinho da partida, a probabilidade de sair um canto ali também é alta, tá legal? Então, fique esperto com o canto asiático e o canto limite nessa partida. E falando um pouquinho de canto minuto, principalmente o time visitante tem boas médias, né? 0,10, 70%.
10-20, 70%, 20-30, 70% para o time visitante e 80% para o Anderlecht. Olha um cenário bacana aqui. Imagina que o jogo começou, passaram lá os primeiros 10 minutos, o escanteio não saiu. De repente, para pegar um canto minuto, 10, 20, 20, 30, pode ser uma boa estratégia, tá bom, galera? Principalmente se esse jogo ainda estiver 0-0. Significa que o canto vai sair? Não, mas em pré-live, diante dos estudos, pode ser uma boa entrada. Fechado? Time rapidamente chegando no Egito, às 14 horas eu tenho aqui Smolra versus Farco. Não vou enrolar com vocês, são dois times que vêm numa tocada muito forte de under goals, né? O que é under goals? Poucos gols, jogos bem magros, tá legal? Percebam que aqui, ó, dificilmente estoura 3 gols por partida. E o Farco como visitante, a mesma coisa, histórico 0-0. O que eu quero buscar aqui com vocês? Menos de 3 gols e meio, menos de 3 gols asiáticos, tá legal? Acho que é jogo para poucos gols. Combinado? Bora lá, time, agora chegando na Escócia, 13 horas, Dundee versus Rangers, tabela de classificação, Rangers na segunda posição, 46 pontos, é o time que briga com o Celtic para verificar quem levanta o caneco e vai pegar um time que é vice-lanterna, tá legal? Apenas 19 pontos, mesmo jogando em casa, aqui não tem muito o que inventar, né, time? O Rangers é bem favorito e provavelmente vença o confronto. Odd de 1.34 para encaixar numa duplinha, pode ser um cenário. Pô, Marco, essa odd é baixa, eu quero aumentar essa odd. Se o Rangers começar forte, dá para tentar pegar vitória do Rangers no primeiro tempo, vitória esta HT. E fica a mesma lógica para um golzinho no primeiro tempo, over meio gol HT, odd acima de 1,50. Também vejo que é um grande cenário aqui, principalmente pela equipe do Rangers, para a gente buscar mais de 1,5 gol, tá bom, galera? Odd de 1,19, acho sim que tem boa chance de ocorrer pelo menos 2 golzinhos nesse confronto. E o Rangers, eu sempre venho trazendo aqui para vocês, né? É uma equipe boa para escanteios, tá legal? Principalmente canto minuto, geralmente acontece, tá bom? A gente pega aqui a probabilidade, olha só, mesmo jogando fora de casa, a equipe do Rangers faz escanteios. De 0 a 10, 90% de chance, ou seja, a cada 10 jogos saem 9, um escanteio de 0 a 10, tá? 0 a 10 são 0 a 10 minutos. E se não sair de 0 a 10, você pode puxar uma cobertura de 10 a 20, que também tem uma probabilidade alta de 80%. Então esse jogo do Rangers também é interessante para o canto minuto. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Espanha, La Liga, tenho aqui jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona às 17 horas, jogaço aliás, né? Uma informação importante que eu verifiquei pela OneFootball, parece que o Lewandowski não joga, tá, galera? Tá suspenso aí, problemas com arbitragem. Grande OneFootball, sempre trazendo boas informações. Quem ainda não clicou no link, tá no comentário fixado, clica lá, chega junto, que ajuda demais, tá bom, galera? Olhando aqui a tabela de classificação, o Barça vem na primeira posição, 38 pontos, e o Atlético de Madrid, quarta colocação, com 27. O que me chama a atenção nessa partida é que os jogos do Atlético de Madrid são sempre jogos muito pegados, né? Muita disputa de meio de campo, é um time que chega junto e tenta não deixar o adversário jogar. O Barcelona vem jogando uma bola redondinha, mas vai ter o desfalque do Lewandowski, que é um cara que faz muitos gols. E aí eu fui dar uma olhadinha nesse histórico, né? Eu quis olhar aqui mercado de gols. Percebam aqui comigo que das últimas 10 partidas entre Atlético de Madrid e Barcelona, a gente, em nenhuma delas, estourou mais de 3 gols e meio. Todas elas ficando dentro de menos de 3 gols e meio. E eu dei uma olhadinha aqui, que essa odd de menos de 3 gols e meio é uma odd interessante. Tá pagando aqui, galera, vamos dar uma olhadinha, 1,36. Acho aqui uma entrada interessante para encaixar naquela duplinha. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,36. Combinado? E no ao vivo, obviamente, a equipe que estiver melhor, a gente tenta pegar a vitória. Fechado? Ainda na Espanha, porém agora na segunda divisão, eu tenho aqui jogo do Eibar contra o Ibiza, jogo também às 17 horas. Tabela de classificação, o Eibar na segunda colocação, 37 pontos, pega o Ibiza que está na última colocação com apenas 16 pontos. Time, aqui não tem o que inventar, né? É um time brigando pela primeira colocação, que joga em casa contra o último colocado. Vamos dar uma olhadinha na odd do Eibar. Odd aqui de 1,53, tá? O que dá para fazer em pré-live? Eibar empate anula, encaixa na dupla, é uma entrada mais conservadora. Tá no ao vivo? O Eibar tá amassando a equipe do Ibiza, pega a vitória seca, 1,53. Fechado? Bora lá, time, agora chegando em Israel, tem aqui Nextiziona versus grande Maccabi Haifa. Haifa que a gente opera bastante. Jogo às 15h15.
Aqui eu não vou enrolar com vocês, tá? O Haifa vem na primeira colocação, vai pegar um time que tá lá embaixo na 12ª posição. Se eu pego aqui os últimos jogos do Haifa, mesmo fora de casa, tem um retrospecto muito forte de vitórias e de mercado de gols. O mais de 1,5 gols geralmente vem forte para essa equipe. É uma equipe que joga de maneira agressiva, geralmente faz gols e escanteios. Aqui sem enrolar, tá, galera? Mesmo jogando fora de casa, odd de 1,26, eu acho que o Haifa ganha, tá legal? Dá para usar essa vitória e monta numa duplinha com essa odd de 1,26. Se o Haifa começar forte, você já sabe, tenta pegar a vitória no HT. Essa vitória de HT sempre tenta fazer no ao vivo, porque a gente precisa de agressividade, chute a gol, escanteio, pressão, tá bom? E falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gols também vem muito forte, principalmente para a equipe visitante. A odd não é tão alta, uma odd de apenas 1,13. O que dá para fazer aqui, time? De repente criar uma entrada, tá legal? Vitória do Haifa, mais de 1,5 gols e que o Haifa vai ter mais do que 2 ou 3 escanteios na partida. Sem dúvida alguma, a sua odd vai subir. Bora lá, time, agora chegando na Itália, tenho aqui às 11 da manhã, Lazio versus Empoli. Lazio que na última rodada perdeu para o Lecce fora de casa. Agora joga em casa, vem para a recuperação. Tabela de classificação, a Lazio está na 5ª posição, 30 pontos. Pega o Empoli na 13ª posição com 18. Deixa eu dar uma olhadinha nessa odd da Lazio, né? 1,59. Time, eu não vou enrolar com vocês aqui não, tá? A Lazio, tecnicamente, tem uma equipe superior, vai jogar em casa, perdeu na última rodada, como falei, precisa de uma recuperação. Aqui em pré-live, eu vou de Lazio, empate anula. Fechado? Ainda na Itália, agora às 14 horas, eu tenho aqui jogo da Sampdoria contra o Napoli. Napoli que lidera o campeonato italiano com 41 pontos e a Samp lá embaixo, dentro de zona de rebaixamento, 18ª colocação com apenas 9 pontos. Sinceramente, mesmo jogando fora de casa, aqui não tem muito o que inventar. Vamos ver se a gente tem odd, né? Odd de 1,44. Essa odd para uma entrada simples é baixa, tá bom, galera? O que dá para fazer aqui? Deixa o jogo começar, vamos para o ao vivo. Espera essa odd ficar acima de 1,50. Se o Napoli estiver melhor na partida, eu acho que vai estar, até porque vem jogando um bom futebol e tecnicamente tem uma grande equipe. E como perdeu da Inter de Milão na última rodada, vem para somar pontos, né? Não pode começar a perder, se não deixa o Milan e os outros times encostarem. Então eu acho que o Napoli vem para vencer. Mas essa odd de 1,44 eu acho baixa. Vamos trabalhar aqui com odd a partir de 1,50 e o Napoli amassando a Sampdoria. Aí a gente pega esse back seco. Fechado? Ainda na Itália, agora em San Siro, eu tenho aqui às 16h45 o jogo do Milan contra a Roma. Tabela de classificação, Milan na 2ª posição, 36 pontos, e a Roma 6ª colocação com 30. Puxando aqui a race das duas equipes, o Milan em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Tendência de vitórias muito forte. Mercado de gols me chama a atenção, mais de 1,5 gols, 5 de 5. A Roma jogando como visitante também tem uma race muito bonita. 5 jogos, nenhuma derrota, 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. No histórico, o Milan tem vantagem. Temos aqui 5 confrontos em San Siro e o Milan ganhou 1, 2, 3, apenas uma vitória para a Roma e um empate. E o que me chama a atenção aqui novamente é mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5. Time, vamos lá para as possíveis entradas e possibilidades em pré-live. Primeiro, esse mais de 1,5 gols me chama a atenção, odd de 1,35, eu gosto dessa odd, para encaixar numa duplinha pode ficar bem interessante. Para buscar a vitória para qualquer um dos lados, eu prefiro deixar pro ao vivo. São duas grandes equipes. Obviamente que o jogo é em San Siro, então a gente pode dar um leve favoritismo para o Milan, que também é o atual campeão italiano. Mas para executar, eu prefiro deixar pro ao vivo. Se o Milan efetivamente estiver melhor na partida, atacando mais, pressão, chute a gol, aí a gente executa aí a vitória do Milan, ou mesmo uma vitória do Milan com empate anula. E em pré-live, eu prefiro o mais de 1,5 gols. Time, rapidamente pincelando aqui na Holanda, duas partidas que eu separei para vocês, tá? O Dresden versus Feyenoord, jogo às 8h15 da matina, acordar cedo, cafezão. Já vamos ter o green aqui na Holanda, se Deus quiser. O Feyenoord vem na primeira colocação, 33 pontos, o Dresden, 7ª colocação com 24. Time, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na odd do Feyenoord. Odd aqui de 1,85. O Feyenoord lidera a competição, vem jogando aí o fino da bola, eu vou de Feyenoord, empate anula. E também é uma equipe que geralmente faz muitos gols. Campeonato holandês também, né?
tem probabilidade alta para gols. Então dá para pensar também nesse mais de 1,5 gol com odd de 1,19, tá legal? Então em pré-live eu vejo sim um favoritismo do Feyenoord mesmo jogando fora de casa, mas protege no empate anula, até porque vai jogar fora. E em mercado de gols, esse mais de 1,5 gol odd de 1,19 também me chama a atenção. E ainda na Holanda, como falei das duas partidas, a segunda partida, jogo do Ajax. Ajax mesmo jogando fora de casa, acho bem favorito, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na odd de 1,39. Acho sim que o Ajax tem tudo para vencer, tá bom, galera? Aposto aqui, vitória do Ajax, pega essa odd de 1,39 e de repente monta na duplinha. Agora chegando em Portugal, às 15 horas tem o jogo do Marítimo contra o Sporting. Sporting que vem na quarta colocação, 28 pontos, pega o Marítimo, vice-lanterna, com apenas 7 pontinhos. Aqui eu não vou inventar com vocês, quero dar uma olhadinha nessa odd do Sporting, odd de 1,40. Acredito que mesmo fora de casa, o Sporting tenha tudo para conseguir um bom resultado, tá? A odd de 1,40 para colocar numa duplinha pode ser um caminho. Também acho que a gente pode ter um cenário aqui para mais de 1,5 gol. Então, de repente, para montar aquele bilhetinho, talvez vitória do Sporting, a partida com mais de 1,5 gol, ou quem não quiser entrar em gols, pode pegar a vitória do Sporting, que o Sporting faça aí mais do que 2 escanteios na partida, também pode ser um elemento para subir a sua odd. O Sporting mesmo fora de casa é bem favorito e tem que somar pontos para não perder o Braga, o Benfica e o Porto de vista. Bora lá, time, agora chegando na Turquia, 10 da manhã, separei uma partida aqui, pelo menos em pré-live, pode ser muito boa para mercado de gols, tá legal? Ankaragucu versus Kayserispor. Se eu puxo a race das duas equipes, olha isso, o time da casa, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Kayserispor jogando fora, mais de 1,5 gol, 4 de 5. E no histórico, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Probabilidade lá em cima. E ainda eu trouxe a minha velha tela aqui, que vocês já conhecem, estão ficando familiarizados. Corner Pro, quem tiver interesse, tem o link lá na descrição do vídeo, tá bom, galera? Só reforça essa informação. A gente tem uma chance de já ver um gol no primeiro tempo de 85%, ou seja, quem tiver acordado, fique esperto, o jogo tá com chute a gol, escanteio, pressão, over meio gol HT pode ser interessante. E como eu falei para vocês, o mais de 1,5 gol tem 85% de chance de sair nessa partida. Vamos dar uma olhadinha na odd, né? Que eu acabei pulando aqui, mas eu voltei a tempo. Mais de 1,5 gol, odd de 1,28. Encaixa na dupla e manda ver. Time, claro, estamos na Turquia, não poderia deixar de fora esse grande clássico às 13 horas, Fenerbahçe versus Galatasaray. Jogo aqui de primeiro contra segundo, decidindo quem vai ficar pelo menos provisoriamente na primeira colocação. O Gala, primeira posição, 36 pontos, e o Fenerbahçe logo atrás com 35. Jogo pegado, jogo que as duas equipes vêm jogando fino da bola na Turquia, um jogo extremamente equilibrado. E se eu puxo aqui a race e olho o histórico com vocês, também é um histórico de muito equilíbrio. 5 jogos na casa do Fenerbahçe. Fenerbahçe venceu uma, Galatasaray venceu 2 e tivemos 2 empates. Um histórico de muito equilíbrio. Mercado de gols também oscila. Eu tenho 3 jogos com mais de 1,5 gol, 2 jogos com placares bem under, 0-0 e 1-0. Pelo menos dos 5 últimos jogos, nenhuma partida ultrapassou mais de 4 gols, tá legal? Só aqui em 2020 que a gente teve um 3-1. Sendo assim, em pré-live, de acordo com as odds apresentadas pelo mercado, a gente pode tentar explorar, time, esse 4 asiático, tá? Menos de 4 gols asiático. Odd de 1,22 para encaixar numa duplinha pode ser interessante. E mesmo esse menos de 4 gols e meio, ou seja, para perder essa entrada, teriam que sair 5 gols, a gente pega essa odd de 1,17. De repente, para colocar numa duplinha, pode ser um caminho interessante, né? O mercado aí acreditando em muitos gols, né? O menos de 3 gols e meio paga uma odd de 1,50. Só que o histórico, a gente viu que não saem tantos gols assim, tá? Outras informações que pode ser bacana aqui para essa partida é o quê? Cartão. É um clássico, é um jogo que vale bastante, então deve ter cartão. Se a gente pega aqui a equipe do Fenerbahçe, ela tem uma média de 2,2 cartões por jogo e o Galatasaray 2,8 cartão por jogo. Se esse cartão não sai rápido, imagina aqui um cenário, primeiro tempo nenhum cartão, para pegar os cartões para o segundo tempo, pode ser muito bacana, tá? Eu acho que já deve ter cartão no primeiro tempo, mas se não tiver, para o segundo tempo o cartão pode ser bem legal. E falando aqui um pouquinho de jogador, a gente tem do lado do Fenerbahçe o Batshuayi, que é o belga, né? Tá? É um cara que pode ser explorado para finalização e chute a gol. E o Galatasaray, a gente tem o Icardi, também é um cara bom para chute a gol. Obviamente,
confirmem esses nomes uma hora antes da partida através do aplicativo da OneFootball. Fechado? Time, para fechar aqui nossas análises, claro, daqui a pouco vai ter o bilhetinho no final do vídeo, eu tenho um jogo de Copa na Inglaterra, tá? Um baita jogo, porém é jogo de Copa. Sempre que for jogo de Copa, Taça Liga, muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes as equipes não priorizam esse tipo de competição. Assim como no Brasil, que as equipes olham mais o Campeonato Brasileiro e Libertadores, lá na Europa é a mesma coisa. Aqui no caso, o City com o Chelsea é o que? É Premier League, que é o campeonato da Inglaterra, e a Champions League, tá legal? Jogos aqui de Copa, muito cuidado. Uma hora antes da partida, olhou a escalação, os times estão completos? Opa, já é um cenário para de repente você fazer a sua entrada. Tá misto, tá completamente diferente do que você conhece? Segura, não faz a entrada, tá bom? No City, por exemplo, será que o Haaland vai estar em campo? É um baita jogador, é um cara que geralmente faz gols. Na semana, a gente teve aqui o jogo pela Premier League e o City venceu pelo placarzinho magro, né? De 1-0. Na Copa, se as duas equipes vierem completas, com vontade, novamente eu acho que o City é favorito e a gente tem um cenário para mais de 1,5 gols. Mas é o quê? É um cenário com os times completos e jogando com vontade. Fechado? Time, agora o momento mais aguardado aqui do vídeo, hora do bilhetinho, mas antes, muito importante. Até domingão, meia-noite, grupo VIP plano anual saindo por apenas R$ 99,00. É isso mesmo, se você fizer a conta, dá menos de R$ 10 por mês, tá bom? E domingão à meia-noite termina. Então, agora é a hora. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, clica lá e chega junto. Bora lá que eu já falei demais e nesse vídeo eu falei pra caramba. Quem de repente não deu likezão, fez aquele comentário, compartilhamento, time dá aquela força que a voz tá até acabando. Montamos uma tripla aqui extremamente defensiva para essa rodada, tá legal? A gente vai buscar vitória da Lazio com handicap 0-0. O handicap 0-0 é o empate anula, tá, galera? Sempre pega a odd que estiver maior. Se o handicap estiver maior, o 0-0, pega handicap 0-0. Se o empate anula, a odd estiver maior, pega o empate anula. Então, Lazio, handicap 0-0, que é Lazio, empate anula. Vamos de Eibar, handicap 0-0, que é a mesma coisa que Eibar, empate anula. E Rangers, handicap 0-0, Rangers, empate anula. Gerando uma odd de 1,54, como eu falei, uma tripla bem defensiva pro domingão. Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Fui.